vamos para mais uma aula de ciências com a professora Ariana. Bom, hoje nós vamos estudar pais e filhos, genes e hereditariedade humana, tá? Então eu dividi esse capítulo, que é o capítulo 2, em duas partes. Hoje nós vamos estudar a parte 1, que é do livro do 9º ano, caderno 2, capítulo 2, que é da página 14 até a página 20. E os tópicos são: o primeiro tópico da parte 1, as bases da genética e os trabalhos de Mendel. Aqui no slide eu coloquei a base da genética, um mapa mental. Professor, eu tenho que decorar esse mapa mental? Tenho que aprender isso? Não, por enquanto não. Por enquanto, vocês estão vendo uma introdução da genética. Vocês vão ver isso mais a fundo lá no ensino médio. Então, vocês precisam pegar somente uma base da genética, tá bom? E o que é a genética? A genética é a parte da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, a forma como as características são repassadas de geração em geração. Então, nessa primeira parte, nós vamos dar ênfase aos trabalhos de Mendel, tá bom? Sobre o que ele pesquisou, o que ele estudou. Vocês vão observar que no livro de vocês, no trabalho de Mendel com as ervilhas, nós temos as verdes, a ervilha verde como dominante e a amarela como recessiva. Porém, eu estou falando por mim que eu fiz aqui um trabalho para mostrar para vocês uma ilustração com a amarela sendo dominante e a verde recessiva. Mas por quê, professora, se no livro é a verde que é dominante e a amarela recessiva? Bom, porque, de acordo com o que eu pesquisei em outros livros, de acordo com o que eu pesquisei também pelas imagens na internet, então o trabalho de Mendel começou realmente sendo com as ervilhas amarelas sendo dominante e as verdes sendo recessiva. Foi a partir daí que se deu o trabalho dele. Eu não estou dizendo que o livro está errado, longe de mim. Eu não estou afirmando isso. Talvez o livro ele tentou fazer outra abordagem, uma abordagem diferente relacionada à cor, tá bom? Mas nós vamos ver, estudem pelo esse slide aqui, por essa videoaula. Vai ter diferença se eu trocar de amarela como dominante e a verde recessiva ou vice-versa na hora de eu aprender? Não. Importante que vocês vão aprender os conceitos básicos da genética, tudo bem? Então, eu não poderia começar esse assunto sem falar do próprio Mendel. Mendel foi um monge que viveu entre as décadas de 1820 e 1880 e o trabalho dele serviu como base para a criação de uma ciência nova, que hoje nós chamamos de genética. Mendel era de uma família pobre de camponeses e desde muito novo ele já ajudava a família dele trabalhando como jardineiro e também trabalhando criação de abelhas. Ele era apicultor. Durante a infância dele, durante o trabalho como jardineiro, ele acabou tendo contato grande com plantas e começou a se interessar pelo estudo das plantas e da reprodução de alguns seres vivos. E por gostar muito de estudar, ele foi orientado por um professor a entrar para o mosteiro. Dessa forma, a igreja iria custear o estudo deles, e foi isso que aconteceu. Mendel entrou para o mosteiro, conseguiu fazer uma faculdade, trabalhou durante muitos anos como professor de ciências naturais e realizou uma série de pesquisas. Entre essas pesquisas, ele fez alguns trabalhos como reprodução e com hereditariedade em vários tipos de seres vivos. Ele trabalhou com várias plantas, trabalhou com alguns animais, como ratos, abelhas, que ele já trabalhava, mas foi com uma planta que ele se destacou, com as ervilhas. Ele não usou a ervilha à toa, ele escolheu a ervilha por uma série de motivos. Entre esses motivos é porque na época as ervilhas eram um recurso muito abundante, tinha muitas ervilhas e era barato. Além disso, precisa pensar que ele estava fazendo um trabalho de hereditariedade, então ele precisava de um ciclo de vidas completo, desde quando o indivíduo nasce, amadurece, se reproduz e nesse caso não necessariamente morre. Mas ele precisava repetir várias vezes esse ciclo de nascimento, amadurecimento e reprodução. Então, fazer isso com seres vivos que têm um ciclo de vida curto é importante para que o experimento não dure por muito tempo. Se fosse fazer isso com uma planta como café, por exemplo, que demora anos para amadurecer e começar a florescer e produzir frutos, ele teria demorado décadas e não teria sobrevivido o suficiente para poder concluir o trabalho. Mas a escolha da ervilha foi importante, porque ele conseguiu muitos exemplares em pouco tempo. Falando em muitos exemplares, as ervilhas produzem uma farta descendência.
Cada pé de ervilha produz diversas sementes. Isso era importante porque ele precisava de uma amostra grande para ter base estatística para o seu trabalho. Esses foram alguns fatores importantes para a escolha que ele fez, mas o que realmente definiu que ele ia trabalhar com ervilhas é que as ervilhas apresentam uma série de características, e essas características são muito bem definidas. Ou é uma coisa ou é outra, ela não tem meio termo. Então, por exemplo, a semente da ervilha pode ser amarela ou verde. Apenas amarela ou verde, não tem meio termo. Ou é uma coisa ou é outra. Isso facilitava muito a observação dele, não deixava espaço para dúvida, além do que reduziu o espaço de possibilidade. E por ser um trabalho de hereditariedade, era extremamente importante para ele saber quem era o pai, quem era a mãe, qual foi o resultado desse cruzamento. E com as ervilhas não ficava dúvida disso. A ervilha ela tem uma flor que é fechada, a flor dela não se abre, por isso o pólen não consegue sair de uma flor e sair para outra, a menos que isso seja feito manualmente. Então ele tinha certeza que todas essas sementes produzidas foram fecundadas por ele. E ele tinha o controle de quem era o pai e de quem era a mãe. Esses foram os fatores que fizeram que eles escolhessem a ervilha. Eu falei aqui que as ervilhas têm muitas características bem definidas e ele estudou exatamente 7 dessas características, isso que nós vamos ver aqui agora no nosso slide. Ele observou primeiro a cor das sementes, que podia ser amarelas ou verde. Ele observou a forma da semente, que podia ser lisa ou rugosa. Ele analisou também a cor e as formas das vagens, que pode ser amarelas ou verde, enquanto a forma podem ser constritas, que são aquelas que a vagem é grudada na semente, ou então infladas. Ele observou as flores, analisando a cor das pétalas e a posição das flores do ramo. A cor vai ser branca ou púrpura e a posição vai ser terminal ou axial. Terminal são aquelas flores que dão lá na ponta dos galhos, a terminação do ramo. E axial são aquelas que ficam na intermediária do ramo. E por último, ele analisou a altura das plantas. Ele percebeu que as ervilhas elas podem ser altas ou baixas e que um ambiente influencia na altura, mas uma planta alta nunca se tornaria uma planta baixa. E ao contrário também não, uma planta baixa nunca se tornaria uma planta alta se ela tivesse mais luz ou mais água, mais nutrientes. Isso não acontecia. Ela ficava sempre com uma altura muito restrita. A primeira etapa do trabalho do Mendel foi obter linhagens puras para cada característica delas. Para facilitar aqui para a gente, como são muitas características, eu vou falar somente da cor da semente, amarela ou verde. Mas ele usou a mesma metodologia para todas as características. Para conseguir linhagens puras, ele passou por volta de 2 anos fazendo autofecundações nas plantas. Então ele pegava uma planta, coletava o pólen e fecundava essa mesma planta. Para essa característica de cor de semente de verde e amarela, ele ia fazendo as autofecundações até que todos os descendentes sempre fossem de uma única cor. Então ele ia autofecundando até que ele encontrasse uma que sempre produzia ervilhas amarelas e outra que sempre produzia ervilhas verdes. Feito isso, ele já tinha a base para começar o trabalho dele. Então, ele chamou essas plantas de geração P, geração parental. Como vocês estão observando aí na imagem, nós temos a linhagem das sementes puras, tá? Da geração parental, que é a geração dos pais, ok? Onde só tinha exemplares puros. E aí ele começou a misturar. Ele pegou uma planta que produzia sementes amarelas e cruzou com outra planta que produzia semente verde para ver o que acontecia. O que aconteceu é que todas as plantas que nasceram produziam sementes amarelas. O verde sumiu. Ele repetiu isso várias vezes e descobriu que sempre as ervilhas eram amarelas. Então, do cruzamento de uma amarela pura com uma verde pura, sempre nasciam ervilhas amarelas. Aí ele pegou essa geração e chamou de geração F1, primeira geração de filhos. Então, até agora a gente tem uma geração P e geração F1. E aí, na sequência do experimento, para mais uma etapa, ele pegou os indivíduos dessa etapa F1 e começou a fazer cruzamento entre eles.
E aí aconteceu uma coisa interessante. As primeiras 4 sementes que nasceram, 3 eram amarelas e uma era verde. E ele continuou fazendo a mesma coisa, continuou repetindo o experimento. Fez isso 40 vezes. 30 eram amarelas e 10 eram verdes. E ele foi lá, anotando tudo. Ele percebeu que ele aumentava o número, mas a proporção se mantinha, sempre em 3:1. Aí então ele resolveu descobrir quais dessas aqui, essas amarelas e verdes, eram puras e quais eram impuras. Lembra como ele fez isso lá na primeira etapa? Ele foi fazendo autofecundações. Aqui ele fez a mesma coisa. Ele foi pegando essas plantas, autofecundando elas, para tentar descobrir quais produziu sementes amarelas, quais produziu sementes amarelas e verdes, e quais produziu apenas semente verde. Então, o que ele descobriu foi uma nova proporção aqui. A primeira era de 3:1. Agora, ele descobriu que dessas 3 amarelas, uma era pura. Uma só produzia sementes amarelas. Outras 2, às vezes produziu semente verde, às vezes produziu sementes amarelas. E tinha outro grupo ali que só produzia semente verde, mas era um grupo puro. Com tudo isso que ele estava vendo, ele começou a se dedicar, então, a tentar entender por que ele estava observando aquilo, por que acontecia aquilo e por que os números sempre se mantinham. Talvez por ser um monge, ter uma vida bastante regrada, ele tinha o hábito de anotar tudo, então ele tinha todos os cálculos feitos. E isso facilitou na hora de ele chegar a uma conclusão. Na verdade, ele chegou em 3 conclusões. Então, dessas 3 conclusões, a primeira delas é de que as características físicas são definidas por um par de fatores. Presta atenção nessas 3 conclusões, porque elas que são as leis de Mendel. Então, a primeira foi essa. Características físicas são determinadas por um par de fatores hereditários que são passados de pai para filho. Ele também falou: no momento da formação dos gametas, esse par de fatores se separam para se juntar depois novamente na fecundação. E ele também disse que tem 2 tipos de fatores. Um é dominante e o outro é recessivo. O recessivo só vai se expressar quando ele estiver em dupla, quando os 2 fatores forem recessivos. Já o dominante, ele que vai passar as características dele sempre que ele estiver ali. Mesmo que tenha um dominante ou um recessivo, quem vai se manifestar sempre é o dominante. O recessivo não manda nada, ele some, ele não consegue se expressar. Isso que o Mendel chamava aqui de fatores é o que nós chamamos de genes. Hoje a gente sabe que esses fatores são genes que estão ali nos cromossomos e que durante a produção dos gametas os cromossomos se separam. Foi exatamente isso que ele observou e essa foi a conclusão que ele chegou. Agora, sabendo que ele estava observando os genes, vamos rever o experimento do Mendel sobre a nossa ótica atual, entendendo que ele está analisando ali os genes. A primeira geração era pura. Então, desse par de genes, os 2 eram iguais. Mendel falou que a característica amarela era dominante. A gente vai representar o dominante com letras maiúsculas e o recessivo com letras minúsculas. Como eu já falei para vocês, olha só, sobre a cor das ervilhas, então eu quero falar agora para vocês que nós vamos usar essas letras que são só uma forma de representar, tá bom? Normalmente, para falar da cor da semente de ervilha, se usa a letra V. Mas, como eu sei que as letras são só uma representação simbólica para facilitar o estudo, eu estou usando a letra A porque ela é mais fácil de diferenciar. A letra maiúscula e a letra minúscula. Eu poderia ter usado qualquer cor, qualquer outra letra, até um desenho, o que eu quisesse, certo? Mas as letras é só um elemento para facilitar, você não pode confundir com as coisas. Como as ervilhas são puras, a amarela eu coloquei ali 2 genes dominantes, 2 As maiúsculos, não vamos chamar de azão. E a verde eu coloquei 2 genes recessivos, 2 As minúsculos, que eu vou chamar de azinho. Agora o Mendel fez um cruzamento aqui com essas 2. Como é que eu vou saber quais são as possibilidades de filho desse casal? Se é que dá para chamar 2 pés de ervilha de casal, né?
Mas a gente tem um recurso para isso chamado de quadro de Punnett. O quadro de Punnett é parecido com o jogo da velha, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá bom? Mas cuidado aí que as pessoas se confundem e acham que de fato é o jogo da velha e resolvem começar pelo meio ou pelo canto errado. A gente não está jogando o jogo da velha aqui, a gente só está usando as mesmas linhas, então vamos ter cuidado na hora de montar esse quadro. A primeira lei de Mendel, ela é chamada de lei da segregação dos fatores, porque o Mendel falou que no momento da formação dos gametas, esses fatores se separam. É isso que nós vamos fazer aqui nesse quadro. A gente separa essa dupla de gene do pai e da mãe. Então, a primeira coisa é colocar o gene do pai ali na linha e da mãe na coluna. Tem algum problema se inverter isso aí? Não, o resultado vai ser o mesmo. Nessa coluna aqui da esquerda, eu coloquei os genes da mãe, que é a semente amarela. Eu coloquei os dois genes separados. Isso é extremamente importante. Na lateral esquerda e na parte de cima, a gente separa os genes. Então, eu coloquei um gene no quadrado e outro gene outro. Lá em cima, fiz a mesma coisa. Eu coloquei um gene no quadrado e outro gene outro. Se colocar os dois no quadrado só, a coisa não vai dar certo. Agora, nós vamos começar a simular a fecundação. A gente vai juntar os gametas que foram formados. Para fazer isso, é só juntar os genes que estão na linha com os genes na coluna. Então, nesse primeiro quadrado, vai ser um azão da mãe com a asinha do pai. Na segunda, a mesma coisa, azão, azinho. E, nesse caso, em todos os quadrados, a gente vai fazer a mesma coisa, juntar azão com azinho. Todas as possibilidades de filho desse casal têm um gene azão e um gene azinho. Lembre que quando o dominante está presente, só ele se manifesta. Por isso, se nesse caso um dominante tem a característica amarela, todas as ervilhas são amarelas. Foi isso que Mendel observou na geração F1. Todas as ervilhas nasceram amarelas, mas o gene verde ainda está lá, mesmo que ele não esteja se expressando. Ele está contido nessas ervilhas. Agora nós vamos para a outra etapa do experimento dele. Ele pegou essas ervilhas aqui amarelas, que eram azão, azinho, e fez um cruzamento entre elas, no F2. Vamos repetir esse quadro de Punnett aqui, só que agora eu vou pegar os indivíduos do pai e da mãe. Então, vamos lá. A mãe ficou aqui, azão, azinho, nessa primeira coluna da esquerda. E o pai ficou lá em cima, azão, azinho também. Vamos fazer o cruzamento. Primeiro quadrado ficou azão, azão. Isso aí é chamado de homozigoto dominante, porque os dois genes são iguais e são dominantes. No outro quadrado da ponta direito ficou azão, azinho, heterozigoto, dois genes diferentes. Aqui embaixo ficou azão, azinho também, mais um heterozigoto. E lá na ponta ficou azinho, azinho. E qual a característica dessas ervilhas? Todas que têm o gene azão são amarelas. Aí então nós temos 3 amarelas e aquela lá do canto da direita só tem um azinho, então ela fica verde. Por isso a proporção que ele encontrou foi de 3:1, porque 3 ervilhas têm o gene dominante e uma tem 2 genes recessivos. Mas ele não parou por aí, ele também analisou quais eram puras e quais eram impuras. E o que ele descobriu foi aquela proporção de 1:2:1, que é o que a gente está vendo aqui agora de novo. Aqui nesse quadro da minha direita, uma das amarelas é pura, que é azão, azão. 2 são impuras. Tem um gene dominante e um gene recessivo. E a única verde é pura. Essa aqui só tem gene azinho, azinho, azinho. Essa diferença
de proporção de 3 para 1 e 1 para 2 para 1 recebe nome diferente. Na primeira, a 3 para 1, como a gente está analisando apenas a cor, a característica física, o fenótipo, ela é chamada de proporção fenotípica. Na segunda, como a gente está observando mais do que a cor, a gente está observando os genes mesmo, o genótipo, ela é chamada de proporção genotípica. Foi com esse estudo, então, que o Mendel conseguiu criar todas as bases do desenvolvimento da genética. Ele não criou a genética em si. Na verdade, ele estava fazendo apenas um experimento, um cruzamento de plantas com características diferentes. E se você está pensando aí que ele teve muito reconhecimento na época, ficou famoso por essa descoberta, está enganado. Mendel morreu sem ter reconhecimento nenhum. O trabalho dele passou cerca de 35 anos, provavelmente mofando em uma série de bibliotecas na Europa para ser descoberto novamente por volta de 1900 por um grupo de cientistas que percebeu o valor dessas informações do trabalho de Mendel. Bom, então é isso. Essa aqui foi a primeira parte do nosso trabalho, tá? Que foi sobre o trabalho de Mendel. E terminando isso, nós vamos para a atividade. Atividades resolvidas, que eu vou resolver na próxima aula, é da página 20, página 21 e 22. E atividade extra para fazer, que vocês já sabem que vão fazer em casa, vão tentar fazer sozinhos e vão mandar para o meu e-mail. É da página Continue Aprendendo, tá bom? É da seção Continue Aprendendo, que é da página 29 e 30. Eu quero atividade de número 8 até o número 12, tá bom? Desculpa. E é isso.